Olá, muito bom estar com vocês novamente. Eu sou a Viviane, faço parte do Grupo Espírita Esperança, o GESP de Camaragibe, Pernambuco. Você está assistindo o videocast Escutando os Sentimentos. Este programa vem estudando ao longo do tempo o livro Mereça Ser Feliz. Este livro é uma psicografia do médium Vanderlei Oliveira pelo espírito da Hermance Dufour. Não é a primeira obra da Hermance que nós vemos estudando, é a segunda obra. Então, se você perdeu algum programa, eu lhe convido a ir aqui na nossa playlist e procurar os programas anteriores, que você vai ter uma infinidade de opções para assistir. O livro anterior e agora esse, o Mereça Ser Feliz, que estamos estudando no momento. Hoje vamos trazer o conteúdo do capítulo 6 do livro. Se chama Inteligência Intrapessoal. E eu vou convidar nossas convidadas para continuar, para debater, para conversar com a mensagem que a irmã nos trouxe. Aqui temos a Dênia e a Clotilde, que também fazem parte do GESP, e a quem eu dou as boas-vindas. Olá, pessoal. Prazer estar aqui novamente. Tudo bom, Vivi? Tudo bom, Clotilde? Tudo bom, Dena, Vivi, pessoal que está nos acompanhando, sejam muito bem-vindos também aqui. Pois é. Eu estava falando que o nosso capítulo hoje, né, inteligência intrapessoal. E a irmã começa dizendo, né, que a convivência é um pilar para alcançarmos a felicidade. E ela nos convida a conviver primeiramente bem conosco. Interessante isso, não, Dena? Ah, sim. Ela só vem corroborar o que o Cristo ensinou, né? Amai-vos uns aos outros, né? E amar ao próximo como a si mesmo. Então, como vamos amar, como vamos conviver, se a gente primeiro não tem esse sentimento por nós mesmos, né? Senão seria apenas máscaras, uma polidez, um disfarce, né? Então, a gente primeiro tem que estar de bem com a gente para que a gente também tenha um outro olhar para o outro. E como deve ser difícil, olha, como deve ser não, como é difícil essa convivência, né? Porque geralmente a gente não olha para dentro, né? A gente tem medo da nossa própria companhia, né? E ela vem dizendo, né, Clotilde, assim, que o problema dessa convivência não é como a gente convive com o outro, é como, e sim como convivemos com o que pensamos do outro. Ela diz que o grande problema não é a convivência em si, é o que a gente pensa, né, do outro. É como a gente recebe o que vem do outro, né? Porque, porque às vezes não tem nada a ver o que o outro está sentindo e pensando, não é aquilo, mas a gente já está tão assim, às vezes prevenido, ou então já tão magoado, que a gente já sofreu tanto com aquilo ali, que a gente acha que o outro tá ali, ó, pegando, tocando no calo da gente. E nem tá. Às vezes é outra coisa completamente diferente, né? E a gente já está pressupondo. É terrível isso da gente. A gente faz um julgamento de valor que não é o que está acontecendo. Se me permite o exemplo, certa feita, eu já vou começando. Certa feita, a gente trabalhava no Foresp, né, eu, Luiz Carlos, que é o esposo de Sandra, também trabalhador do GESP, né? Os dois são. E eu e Luiz Carlos, a gente estava numa reunião do Foresp, que é o Fórum de Debates Espíritas em Pernambuco, e já não é mais realizada há muito tempo. E aí, durante a reunião lá do Foresp, eu falei alguma coisa, eu não me lembro o quê, e a partir daquele momento, o Luiz Carlos ficou calado. Aí eu disse, pronto, o Luiz Carlos se chateou com o que eu falei. Tenho certeza, Luiz Carlos se chateou, Luiz Carlos não vai ficar calado daquele jeito. E foi. Passou muito tempo, eu vou encurtar a história, mas passou muito tempo. E aí, vários dias depois, aí, já teve a oportunidade de conversar com ele, acho que em outra ocasião a gente teve a oportunidade de conversar com ele, e aí eu disse, ô Luiz Carlos, vem cá, eu queria esclarecer um negócio contigo, porque naquela reunião do Foresp eu falei assim, 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 você ficou assim, assim, assado. Aí ele disse,
o quê? Eu nem me lembro disso. E foi. Meu Deus do céu, quando desencoca, porque eu nem me reparei nisso aí. Então, para você ver como é, porque o problema estava em mim, porque eu não gostei daquilo que eu disse e eu achei que Luiz Carlos não tinha gostado. Então, a gente precisa aprender a se policiar para não ficar assim, colocando para o outro, isso é um pouco do efeito espelho, né, que às vezes a irmã se fala também, a gente jogar para o outro aquilo que, na verdade, está na gente, né? Eu acho que é por aí o que ela está falando, essa dificuldade de É. conviver com o que a gente sente e pensa sobre o outro, né? E ela também fala assim: é preciso que a gente detecte onde estamos falhando conosco, para depois responsabilizar o outro. É, Essa frase que ela fala, né, é muito interessante, porque a gente precisa se enfrentar, precisa entender onde é que a gente está falhando com a gente mesmo. E nem sempre é sobre nós, não é, Dena? Porque às vezes essa ilusão que a gente cria, essa ilusão do que do outro, né? O que o outro está pensando, o que o outro está achando, o que o outro está sentindo, é porque a gente sempre ainda está voltado para o nosso orgulho, né? Para o nosso ego, em torno de nós, não é isso? Exatamente. A gente sempre pré-julga, né? E sempre em cima de, como o Clotilde falou, do espelho, e reflete aquilo da gente. Então, um exemplo, se eu me chateio com uma pessoa, um exemplo, e a minha persona é de ficar ressabiada, né? Fico lá quieta, fechada e não quero me aproximar. Aí você vai numa sua convivência com uma outra pessoa, que aquela pessoa tem esse comportamento calado, de poucas palavras, e aí você, julgando o outro por si, diz: pronto, esse camarada aí, essa pessoa aí está com raiva de mim. Vou lá perguntar o que foi que eu fiz, né? Por que está dessa forma? Porque você faz isso em relação ao outro, né? Bom, meu comportamento é assim: quando eu estou chateada, me aborreci, eu fecho a cara, fico logo quieta lá. Então, se o outro está lá calado e quieto, aí você acha que é a mesma forma que você. É por isso que o diálogo ele é importante e a gente precisa desmistificar essa história de que, eu estou assim, fulano sabe por que, que eu estou assim. Fulano, o que foi que eu fiz? Você sabe o que fez. Eu costumo dizer, olha, gente, eu não passei naquele testezinho que eu fiz de bruxa. A bola de cristal eu não aprendi, Quebrou. não A soube bola de ler, cristal ó, quebrou. ou fala, ou diz o que é, mas eu interpretar tá difícil. Né? E assim, uma das coisas que é importante, como a irmã se fala, dos pilares, né? Nessa relação, nessa convivência, ela sempre enfatiza o auto-amor, esse autoconhecimento, a ética e o afeto, né? Porque quando a gente tem esses pilares, primeiramente conosco, em relação a essa questão do auto-amor, a gente vai saber que existem momentos que as pessoas também estão aborrecidas, assim como nós também temos esse direito de estar aborrecido. E nem por isso a gente é uma pessoa ruim e é uma pessoa constantemente mal-humorada. Esse autoconhecimento faz exatamente parte de você saber um pouquinho de você, né? Pelo menos um pouco, para que você possa entender que o outro também pode passar pelas mesmas dificuldades que você. E o afeto com você mesmo e com o outro, para dizer, não, vamos dar uma chance, né? As pessoas precisam refletir. E a ética para a gente saber o limite também, né? Da pessoa. E o autoamor também, porque no autoamor você também vai passar pelo processo do entendimento, mas também vai ter a questão do limite, né? Tanto o seu limite como o limite do outro em sua vida. Então, a convivência, essa convivência, ela é muito importante. É por isso que se condena, né, que eu falo assim, entre aspas, essa questão do ostracismo, de você viver em um ambiente isolado com o intuito da santificação. Como você pode passar por esse processo, que eu até mudo o nome de santificação para iluminação, se você não está na rinha,
se você não está na convivência diária para testar as virtudes adquiridas, né? Existem os momentos de isolamento, como uma meditação, uma reflexão que você precisa, como o próprio Cristo vivenciou, né? Quando passou o período no deserto, quando se afastava para orar, importante, mas ele nunca deixou de conviver com as criaturas do seu tempo, né? Nunca se omitiu de estar fazer parte da vida diária, de conviver com a diversidade, né? E a singularidade de cada um dos seus discípulos e de cada um que assistia às palestras dele e ouviu, né? É isso. Só um detalhe, antes da gente mudar o enfoque da conversa, nesse exercício assim, de não transferir, não deixar só no outro a questão da responsabilidade por alguma coisa, de a gente também fazer esse exercício do autoconhecimento, e perceber o que tem da nossa parcela naquilo, né? Não é só minha, nem só dele, mas tem um dele e tem o meu. O meu eu vou conhecer. E nesse exercício de autoconhecimento, a gente muitas vezes dá passos largos, né? A gente descobre coisas que são maravilhosas, porque a nossa sombra, ela não é só feita daquilo que é ruim. A nossa sombra é tudo que a gente não conhece sobre a gente. E tem muita coisa legal que a gente não conhece. E quando a gente vai fazendo esse exercício do autoconhecimento, a gente vai descobrindo, não é? E é só no exercício da convivência que a gente vai exatamente trazendo à tona essa descoberta que a gente fez Vai acerca de nós mesmos. provocando, né, Dena? O exercício da convivência vai provocando. Quantas vezes as pessoas dizem, meu Deus, eu passei por uma situação, nem sei como é que eu consegui passar, eu conviver com pessoas assim, assado, situações difíceis, dificuldades financeiras, aperto aqui e ali, e a gente na convivência, né, conseguiu superar e fazer grandes amizades, né, também. Isso é muito importante. A convivência, não resta a menor dúvida, ela faz parte do crescimento emocional e espiritual de todos nós. E assim, diante disso tudo que vocês falaram, vocês já se anteciparam, mas ela fala da inteligência intrapessoal, né, Clô? O que seria essa inteligência intrapessoal? Na verdade, ela chama de uma competência, né? Para que a gente possa aprender a dominar, conhecer bem essa gama de habilidades para a gente, da que a gente pode desenvolver, que a gente pode também descobrir. Às vezes a gente já tem na gente e a gente precisa descobrir. Qualidades assim, de ter a condição de ter empatia com a outra pessoa, de sentir a empatia pela outra pessoa, de ser assertivo, de fazer essa revelação da gente mesmo, né? Da gente se revelar para a gente, de quem a gente é, de como a gente é, do que a gente pode fazer, do que a gente tem capacidade de fazer. Jesus dizia: sois deuses, podeis fazer o que eu faço e muito mais. E a gente se acanha dizendo assim: sou só um nadinha. Não, Um a grão gente de é filho de areia. Deus, é um grão de areia. É muito digno isso de a gente não se engrandecer demais, né? Como o Chico Xavier dizia, eu sou um cisco, mas ele dizia isso, mas ele tinha consciência de toda a potencialidade dele. Ele dizia isso porque as pessoas queriam colocar ele num patamar de um endeusamento e, na verdade, ele não queria aquilo, ele queria se colocar como servo de Deus, que é o que ele é realmente, é o que nós somos, né? Então, mas Essa, essa consciência é uma revelação para a gente também. isso que a irmã se nos traz, ela fala, né, que nós temos o hábito de detectar o mal no outro, né? A gente se foca muito nessa convivência, a gente termina focando no defeito, na coisa que a gente não concorda, né? E ela nos traz que quando a gente se liga nessa questão, nesse mal, nessa coisa que não é luz, que é mais sombra, a gente se conecta muito a essa energia e termina, né, ficando com essa ligação no outro. E assim, dentro da convivência, ela
ela nos convida nessa reflexão a mudar de postura, não focar tanto no que é ruim, no que é mal, no que é triste, né? Para que a gente não sintonize essa energia. Foi mais ou menos isso que eu entendi. Não é isso, Dena? Ah, sim. Além de você criar esse vínculo, né, com essa parte nebulosa, por assim dizer, da pessoa, você se liga a mentes também que se associam. Por exemplo, um relacionamento, né? Marido e mulher, né? Filho. Essa é a parte doméstica, ou até no próprio centro, principalmente no caso que a gente está tratando, né? Você só olhando aquilo, né? Tem pessoas que fazem, fulaninho fez isso, mas fulaninho é bom, mas está sempre fazendo esse mais de forma negativa em relação àquela pessoa. Então, termina, às vezes, exatamente no ambiente doméstico, no profissional, e até mesmo no centro espírita, se associar a mentes antagônicas que se associam a você e vai criando o que a gente pode dizer de obsessões, de coisas que vão atrapalhando a sua vida, né? Porque você nunca está sendo positivo em relação àquela pessoa, por mais que ela faça. Então, tem gente que diz assim, em casa, principalmente, mas você só faz reclamar, né? Eu faço 99, mas se eu não fizer 100, então quer saber de uma coisa, eu não vou fazer mais nada, né? Então, as pessoas terminam, como diz assim, chutando o pau da barraca, porque é só visto só o lado negativo e as pessoas não percebem que todos nós somos seres em construção. Vai ter coisas negativas, vai ter coisas positivas. Inclusive, na própria administração mesmo, não fala nem em coisas negativas, é pontos a melhorar, não fala nem pontos fracos mais, né? Pontos a melhorar. Ou seja, aquilo que foi feito não foi ruim, só precisa de aperfeiçoamento. Né? Então, hoje já existe, né, o chamamento à atenção para a comunicação não violenta, né, para que a gente modifique algumas formas da gente expor aquela situação. Né? Então, eu venho observando aí fazendo algumas leituras, tá, dessa questão da comunicação não violenta, e é muito importante, realmente, a gente saber falar, saber pontuar, para não ferir o outro ou até desmotivar a pessoa a uma melhora, né? E não destruir os relacionamentos de uma forma em geral, seja no centro, numa igreja, no trabalho, na residência, né, na vida doméstica. Então, assim, a gente tem muito ainda a aprender, muito. Eu confesso que eu fiquei preocupada quando eu vi quando eu estava relendo, né, esse texto, eu não lembrava disso e foi um lembrete excelente, porque às vezes a gente chega em casa e desde a porta de entrada a gente já vai olhando, porque o sapato que ficou aqui, porque aquele copo, porque não sei o que, já vai, né? A gente entra em casa e já começa a reclamar, né? E esse clima de reclamação, ele gera uma energia que não é boa, né? E que a gente passa a consumir essa energia, e com isso a gente vai digerindo essa energia no nosso campo mental, vai detonando com isso uma crise íntima. Veja que efeito dominó por conta de você entrar em casa reclamando. E com isso, muitas vezes, a gente termina atraindo alguns irmãozinhos, alguns adversários que estão ali no campo. Veja, não são meus adversários ferrenhos, mas eu baixei o meu patamar vibratório, né? Porque eu entrei em casa reclamando. Gente, olha, eu me lembro que há alguns meses atrás, sem querer fugir do tema, mas só em relação a esse ponto específico, o pai João, ou foi um outro espírito amigo lá no GESP, recomendou, acho que foi o pai João mesmo, recomendou que quando a gente chegasse em casa, antes de entrar na nossa casa, quando a gente passar lá pelo portão, a gente faça uma prece. Ele disse assim: vocês não tomam banho para poder limpar o corpo físico? Pois bem, também tem que limpar o campo mental. Então, faça uma prece. Agradeça pelo dia que você teve.
e faça uma higiene, deixe os problemas de fora de casa, entre em casa em paz, né? Então, isso evitaria toda essa situação que a irmã se coloca nesse parágrafo aí. É Só, exatamente a tal inteligência, né? só um parênteses também. Começa também a criar um estigma, né, para uma determinada pessoa. E às vezes numa casa, por exemplo, tem irmãos, né? Além do estigma, às vezes muitas vezes a pessoa começa a fazer comparações, né? Que é uma coisa muito complicada essa questão das comparações, né? E por outro lado, a gente passando por essa questão do autoconhecimento, que é um dos pilares da convivência, você observar o seguinte: se é tão difícil eu mudar a mim mesma, como é bem mais difícil eu querer mudar o outro, né? E Não cada vez que, consegue, né, né? Dina? Pois é, e cada vez que você entra nessa rinha da crítica que não constrói, da abordagem que você faz de forma assim incisiva, né? Sem ter o olhar da compaixão, do afeto e da ética, que são os outros pilares que ela fala, a gente termina botando tudo a perder e tendo uma vida muito complicada, seja em casa e aonde for, porque a pessoa só tem na mente a reclamação e o olhar para o que está sempre faltando, sempre o lado negativo, né? É você olhar para o bolo que queria ter ele todo inteiro, né? Aí vê um pedacinho que tirou e não vê o quanto ainda tem para você saborear, mas você vai reclamar que tiraram aquele pedaço de bolo. Está faltando, né? É isso. Pois é, e nessa caminhada de você mudar o foco, né? Olhar pelo positivo, olhar o lado bom, a irmã se fala em acordos íntimos. Precisamos fazer acordos íntimos para nos propor melhor, né? Nos comprometermos a essas mudanças, não é isso, Clotilde? Exatamente. Nesses acordos íntimos, a gente vai percebendo o que a gente pode alinhavar de abrir mão de uma coisa em detrimento da outra, e a gente vai também percebendo formas diferentes de abordar situações, e a gente vai percebendo como a gente pode gradativamente conviver melhor com o outro. É isso que ela chama de inteligência intrapessoal, né? De a gente poder, desculpe, intra é para dentro e inter entre as pessoas. E essas duas inteligências, elas se relacionam. Se a gente não consegue lidar bem com a gente não consegue lidar bem com o outro. Então, a gente vai fazendo esses acordos com a gente mesmo, para que a gente possa expor melhor, inclusive comunicação não violenta ajuda muito isso. Quem puder ler sobre isso, leia, porque é uma como é que eu posso dizer, é um campo do saber que é extremamente necessário hoje, né? Então, é uma forma de comunicação, era isso que eu queria dizer, é uma técnica de comunicação que ajuda muito a dirimir vários conflitos. Então, ela vai mostrando para a gente que fazer esses acordos com a gente vai ajudando a gente a construir essas relações. Então, assim, eu não vou dizer que aquilo está me incomodando, mas aquilo está incomodando. Foi errado deixar o corpo ali. Sim, é errado deixar o corpo ali. Mas eu não preciso entrar já de cara reclamando, né? Então, essa é uma das coisas. Eu vou entrar e vou cumprimentar. Oi, meu filho, minha filha, o pessoal, tudo bem, não sei o que e tal. Eita, o copo ficou aqui. A pessoa já percebe. Então, são formas diferentes, são acordos que a gente vai fazendo de níveis de convivência e de formas de comunicação, né? A gente só dá o que tem, né? Que, como diz a história, né? E somos luz e somos sombra. E assim, a grande questão é como amar essas sombras, não é, Dena? Nesse processo de inteligência intrapessoal é importante. Essa questão de amar as sombras, como o Clotilde até já tinha abordado, a gente sempre pensa que são as coisas que a gente
o lado assim que a gente ainda precisa melhorar, né? Coisas que a gente fez de errado, uma atitude, uma palavra mal posta num momento inadequado, e a impulsividade, né, que faz parte muito disso. Às vezes a pessoa quer falar aquilo na hora e não é a hora, nem não é o momento, nem a entonação, nem a forma, né? Aí a gente sempre está falando dessas sombras. Mas também a sombra é essa questão, como o Cláudio falou, de coisas desconhecidas que a gente tinha, que são boas, mas que estavam ali. Então, abraçar a sombra é abraçar o que a gente ainda é e ter esse autoconhecimento para aquilo que a gente pode melhorar, para que possa fazer esses acordos íntimos e ser perseverante neles, a fim de se ter uma boa convivência. Não é o sufocamento de você se posicionar, de dizer que não gostou, mas é como eu já tinha visto uma leitura anterior, é você dizer antes que o copo extrapole, para que você tenha modos possa dizer aqui de uma forma tranquila. Né? Então, assim, olha, eu não gostei dessa situação por isso. Ou então, diferente você chegar e dizer, mas rapaz, você quer de novo? Quando você vê, você perdeu a razão pela forma que falou, pela agressividade, mesmo estando certa, né? Nem você naquele ponto de vista, mas foi a maneira. Até porque existe um mecanismo muito forte na gente, que é o de defesa. Então, o outro não vai lhe escutar. E você pense também na mesma coisa de alguém fazendo em relação a você. Mesmo assim, você já fica, não, mas eu fiz assim por causa disso, eu agi de... Então, de repente, a gente está sempre resvalando nessas questões. Então, eu acho isso primordial mesmo, a gente saber ter esse conhecimento das nossas sombras, naquilo que a gente precisa melhorar, e também perceber as coisas que já estavam ali escondidinhas, de boas, que elas precisam vir cada vez mais à tona, para que a questão da causa e consequência sejam as melhores possíveis, né? Porque a gente tem que compreender que o mundo não nos pune. A gente tem uma lei que nos rege, que a gente diz o seguinte: o plantio não é obrigatório, mas a colheita é. Então, quem não planta absolutamente nada, também não vai colher nada. Se você planta espinho, também não vai colher apenas a rosa, né? Então, assim, é Verdade. tudo causa e efeito, causa e consequência. Convite, né, que a irmã se nos faz, de usar dessa inteligência. Então, que nós possamos ser, né, seres mais inteligentes, né, nessa convivência conosco e com o próximo. Queria finalizar aqui e agradecer a Dena e a Clotilde. Nosso programa está encerrando. E você que está nos acompanhando, se você gostou, se o tema fez sentido, procura dar uma lida no livro, se aprofundar um pouco mais sobre isso. Se gostou, dá um like, deixa o joinha, faz um comentário, compartilha este programa com seus amigos, porque nós fazemos esse programa com muito carinho, tentando trazer essa mensagem que a irmã carinhosamente nos deixa, e é muito importante que ele chegue a mais pessoas. Então, se você gostou e quer que esse conteúdo chegue para mais pessoas, compartilha. Dena e Clotilde, mais uma vez, obrigada e até o próximo programa, se Deus permitir. É uma satisfação estar aqui. E reforço o que Vivi falou: leiam, porque essa questão da convivência é de suma importância. Inclusive, evita muitas guerras, guerras pessoais, guerras nacionais, guerras internacionais. Se as pessoas Conflitos, soubessem né? conviver, né, mais umas com as outras, no campo ético, no campo afetivo, a gente evitaria muitos transtornos, muitas coisas complicadas na vida da gente. Até o próximo programa, gente. Muito obrigada. Até o próximo programa. Vivi e Dena, pessoal, que nos acompanha. Tá bom. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, tchau.